meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Se você está inscrito no nosso canal, ative as notificações para cada vídeo novo você ser notificado e assim poder acompanhar as nossas transmissões do canal. Se você não está inscrito e gostar dos nossos vídeos, apreciar, clique no joinha em cada vídeo, inscreva-se, ative as notificações para que você também possa ser notificado, lembrado a cada novo vídeo que nós colocamos, né? No nosso canal a gente tem vídeos sobre vários aspectos da fé judaica, sobre viagens para Israel, sobre as orações judaicas, sobre as porções semanais de estudos da Torá, sobre estudos bíblicos das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, sobre estudos do Novo Testamento, o que está errado, o que está certo, enfim. Você pode fazer uma busca aí no nosso canal, certamente você vai encontrar muitos assuntos que sejam do seu interesse. Nessa sequência, nós estamos falando sobre as orações judaicas. As preces são muito importantes na fé judaica porque elas visam nos aproximar da presença divina. Mas como rezar? Muitos discípulos de Yeshua, mesmo os mais próximos, perguntaram para ele: mestre, ensina-nos a orar, né? Pediram para que ele os ensinasse. Será que a gente não sabe orar, né? Falar com Deus? É claro que a oração espontânea é muito importante na nossa vida diária e a gente tem sim que orar, falar as nossas próprias palavras com Deus sem intermediários, vamos dizer assim. Mas é bom também, é importante nós aprendermos a rezar em comunidade. Para isso foram criados os Sidurim. Sidurim, plural de Sidur. Sidur vem da palavra Seder, que é ordem. Então, a ordem nas orações dentro de uma sinagoga, por exemplo, né? Não dá para simplesmente cada um chegar e rezar da forma que quiser, falar o que quiser e ir embora. Mas existe uma ordem lógica. E por isso nós usamos o Sidur nas nossas orações diárias, seja em casa, seja na sinagoga, mas principalmente quando nós estamos em comunidade. E aí a gente precisa aprender que muitas das orações do Sidur nem sempre nos aproximam de Deus. Mas como assim? É porque o Sidur ele é uma compilação de orações que foram escritas ou determinadas ou criadas por rabinos ao longo das épocas, né? Se a gente for pegar desde o início das sinagogas, desde o tempo de Esdras e Neemias até os dias atuais, existem orações que foram colocadas no ano 500, no ano 1100, no ano 1700, enfim. As orações elas vão sendo acrescentadas ao longo das eras dentro da fé judaica. E os vários segmentos judaicos, sejam eles ortodoxos, liberais ou por etnia, né? Ashkenaz, Sefarad, judeu-marroquinos, eles têm a liberdade de acrescentar essa prece, retirar essa outra, ou rezar numa ordem diferente. Então, por isso mesmo você vai encontrar Sidurim com diferentes ordens nas preces. Mas, é claro, existem as orações que são de praxe, que estão em todas as comunidades, embora em diferentes momentos das liturgias, tá? E hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre uma dessas orações. Mas antes, eu quero que vocês leiam comigo um texto dos Salmos, capítulo 145, que diz que o Eterno está próximo de todos aqueles que o invocam, sim, daqueles que o invocam com sinceridade. Que as nossas orações cheguem até o trono de Deus, sempre com um coração sincero, né? Os mesmos Salmos nos dizem que um coração contrito Deus não rejeita. E a gente deve orar a Deus sempre com o nosso coração, buscando a presença dEle com toda a sinceridade. Um coração sincero, né? Deus não rejeita, tá? Aquele que invoca com sinceridade está próximo da presença de Deus. Mas dito isso, né? A gente já teve vídeo aí, por exemplo, da oração Modeh Ani, né? Que é muito importante que você entenda. A gente já viu o vídeo das Netilat Yadayim, da prece que a gente faz quando nós vamos ao banheiro, por exemplo, né? E hoje a gente vai estudar uma outra prece que está logo no início do Sidur, né? Nós estamos usando por base o Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, que é esse Sidur aqui que a gente utiliza na nossa sinagoga. Ele é um Sidur de rito Ashkenaz, tá? Dos judeus da Europa Oriental.
E através desse Sidur a gente tem buscado aproximar-nos da presença de Deus e rezarmos em comunidade. Na página 17 do Sidur está aí a bênção Neshama. Elohai Neshama Shenatata Bi Tehorahi. Vamos ler em português o que nos diz essa prece. Deus meu, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste e tu a insuflaste em mim. Tu a conservas em mim e um dia a tomarás e restituir-me-á na vida futura. Em todo o tempo em que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, Eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Então, essa é uma das bênçãos que são feitas quando se acorda de manhã, que Deus restitui a alma. Basicamente, no início dela, é o que está escrito na oração do Modeh Ani. Já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre a oração Modeh Ani, né? Então eu quero que você reveja sobre o Modeh Ani e daí você possa entender um pouco mais dentro dessa prece. Eu não quero fazer um vídeo muito extenso, mas eu quero que você entenda o princípio dessa oração, tá? Aqui fala, a alma que me deste pura tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim. Ou seja, Deus teria soprado uma alma dentro de você, né? Tu a conserva em mim e um dia a tomarás. Deus vai tirar essa alma de você e restituí-la na vida futura. Então vai colocar a alma de volta no corpo. Em todo o tempo em que a alma estiver em mim, então o mim aqui é o corpo e a alma a parte divina. Confessarei perante ti, meu Deus e Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu que restitui a alma ao corpo morto, né? As almas aos corpos mortos. Então, nós vamos meditar um pouco dentro dessa prece, usando como base esse livro aqui, Minha Prece, por Nissan Mindel. Diz assim na página 23. Na bênção Asher Yatzar, agradecemos a Deus pelas maravilhas do corpo e da saúde física. Na presente bênção, nosso pensamento se volta do corpo à alma. E agradecemos a Deus pelo milagre diuturno da restituição da alma ao corpo, conforme já mencionado brevemente em Modeh Ani. Quando a oração diz, a alma que me deste, Neshama Shenatata, a alma que me deste, diferente de outras crenças que afirmam que o homem nasceu com uma alma pecaminosa, a fé judaica sustenta que todo judeu, sem exceção, nasce com uma alma pura, livre de pecado ou qualquer mácula. O conceito aqui é que, desde a nossa meninice, não quando a gente nasce, a gente vai se afastando de Deus. O coração do homem começa a maquinar o mal desde a meninice. Mas não quando nasce. Uma criança nasce na pureza de verdade, né? Mais ainda, daí começa a entrar os conceitos que têm origem em pensamentos do espiritismo, em outros segmentos religiosos, não propriamente com a fé genuinamente judaica. E é isso que a gente deve ter cuidado. Por quê? Porque desde quando o povo judeu foi disperso entre as nações, ali depois do ano 70, quando o templo foi destruído em Jerusalém, mas já antes também no cativeiro babilônico, a gente viu que o povo judeu já estava se misturando com os costumes dos povos. Então, é possível a gente entender que alguns desses conceitos tenham sido assimilados. E é por isso que a gente tem que analisar com tranquilidade cada uma das preces, né? Veja o que diz Nissan Mindel. A nossa alma é divina, é uma partícula da divindade. Ela é criada à parte do corpo e a ele sobrevive. Então, de acordo com Nissan Mindel, a alma é imortal. É somente durante o ciclo da vida que a alma está ligada ao corpo e nele habita. A alma, porém, é eterna, tendo existido
antes de habitar o corpo e continuando a existir depois que o corpo morre. O propósito da descida da alma para viver no corpo é capacitá-la a cumprir os mandamentos divinos na vida cotidiana. Mandamentos estes que, em última análise, só podem ser cumpridos com o auxílio do corpo e de seus órgãos. Por isso temos 248 mandamentos positivos e 365 proibições, os quais, declaram nossos sábios, correspondem aos 248 órgãos do nosso corpo e 365 vasos sanguíneos do corpo físico. Tá? Isso está Tanhumá, Makot 24, enfim, uma série de citações rabínicas você vai ver a respeito disso. Aí, o autor do livro nos diz assim: naturalmente, a alma se enriquece pela experiência durante a sua residência provisória no corpo, e em muitos aspectos torna-se mais sábia e com mais compreensão da divindade. Aí o texto da oração diz: tu assopraste em mim, tu assopraste em mim, tu insuflaste em mim. No segundo capítulo de Bereshit, temos ciência de que Deus primeiro formou o corpo do homem com terra e soprou em suas narinas uma alma viva. Por isso, o homem não é apenas o animal mais evoluído do reino animal, mas uma criatura diferente, um mundo em si. Então aqui a gente começa a encontrar uma grande dificuldade, né? A gente já viu que o livro fala de que a alma reside fora do corpo, que a alma volta para Deus, enfim, uma série de conceitos que não são propriamente de origem judaica. E daí fala aqui que Deus soprou uma alma em nós. Vamos ver esse texto então de Gênesis, capítulo 2. O que nos diz? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então até aqui está certo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que interessante. Deus soprou o fôlego. Deus não soprou uma alma. Mas, tendo Deus soprado o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou o fôlego. Deus não soprou a alma. A alma passou a ser alma viva a partir do momento em que Deus sopra o fôlego de vida. Antes de Deus soprar o fôlego de vida, o homem era apenas um boneco ou uma alma morta, vamos dizer assim, tá? Se você ler no termo original, fala que Deus soprou o fôlego de vida. O fôlego de vida está escrito em hebraico Nishmat Chaim, fôlego de vida. Nishmat do termo Neshama, tá? E foi feito alma vivente, alma Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. Alma, então, Nefesh, e fôlego de vida, Nishmat, ou Neshama. Tá? Então, o Nefesh, o termo Nefesh, né? Então a gente canta uma canção, Yedid Nefesh Avcharahamin. Yedid Nefesh é querido de alma, né? Mas o termo Nefesh, no hebraico aqui nesse contexto, alma, o ser completo, tá? Querido de alma, querido do ser completo, tá? Aí, o que acontece? Deus soprou no homem o fôlego e o homem passou a ser alma vivente. Deus não soprou uma alma. Voltando ao livro, nós temos assim: tu a preservas dentro de mim. Sendo parte da divindade, a nossa alma tem um desejo natural de estar com Deus, sempre, e voltar para o seu lar celestial, de onde veio. Não tem interesse nos prazeres materiais, pois é puro espírito e se deleita apenas com coisas espirituais. Alma, segundo esse conceito, então, é parte divina, então volta para Deus, a alma não tem prazer. Então, se a alma não tem prazer e a alma domina sobre o nosso corpo, como nós pecaríamos então, né? Então não faz sentido. Se não fosse por Deus que a preserva dentro do corpo, a alma voaria para fora e voltaria ao céu. Mas ela tem uma missão a cumprir na terra
e Deus lhe ordena que aí permaneça pelo tempo imposto. Ao fim da nossa vida terrestre, a alma retorna ao seu Criador, no mundo das almas. Então, segundo esse conceito, existe um mundo das almas, onde será obrigada a prestar contas de tudo o que realizou ou deixou de cumprir durante o tempo da vida. Se você for ler ou assistir o vídeo em que a gente fala sobre o Modeh Ani, então o Modeh Ani e essa prece nos remetem a um conceito de que todos os dias, quando nós dormimos, a nossa alma volta para o céu e presta contas a Deus de tudo o que aconteceu durante o dia. E ao amanhecer, Deus sopra de novo, faz com que a alma volte para o corpo e aí a gente vive, né? Ou a gente desperta. Mas será que isso está certo? Se a alma volta todos os dias, todas as noites, para a presença de Deus e depois desce de novo de manhã, e a alma, quando ela volta, ela presta contas, então por que ela voltaria a prestar contas no fim da vida, se ela já prestou contas todos os dias? Não faz muito sentido, né? Mas vamos entrar agora nos conceitos bíblicos. Vamos ver um pouco mais do que a Bíblia diz a respeito de alma, neste caso aqui, tá? No Salmo 69, versículo 10, nos diz assim: chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Em jejum está a minha alma. Ora, se a alma é divina, a alma não sente fome. Então, como fazer uma alma jejuar? Então, quando o salmista fala aqui, ele está falando dele mesmo. O meu ser, eu inteiro. Não é alma e corpo, mas em jejum eu inteiro. E nesse texto aqui, o termo alma está escrito nafshi. Nafshi vem de nefesh, o ser completo, tá? Então, no Salmo 69, 10, o termo minha alma, nafshi, é eu por completo. Daí você entende claramente que eu jejuei, em jejum eu estou, em jejum está a minha alma. Agora vamos ler outro versículo. O versículo que fala, por exemplo, de Ana, mãe do profeta Samuel. O que nos diz 1 Samuel, capítulo 1. Se a gente ler todo o contexto, né, Elcana, marido dela, leva ela e a família para rezar lá no Mishkan, junto do sacerdote Eli, um lugar chamado Shiló, em Israel. E Ana, amargurada porque não tinha filhos. Aí no versículo 10 nós temos assim: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma. Que alma está falando aqui? Tá? Nesse texto aqui, também o conceito de nefesh, nafshi, né? De nefesh, tá? A alma de Ana, ou seja, o ser completo, com a amargura do ser completo. Né? Lembre-se, na oração fala da neshama, que é o diferente, né? O fôlego e o espírito, tá? Então, esse termo nefesh aqui está falando alma com relação ao ser completo, mas o termo neshama relacionado principalmente ao fôlego e ao espírito, tá? Isaías capítulo 30, versículo 33, o que nos diz? Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Mas aqui nem está falando de alma, aqui está falando do assopro do Senhor. Pois é, Isaías capítulo 30, ao falar o assopro do Senhor, ou o fôlego do Senhor em algumas versões, está falando do termo Nishmat Adonai, tá? Neshama, fôlego, Nishmat, o fôlego. Então, quando você faz a prece, a alma que me deste, você pode falar o fôlego que me deste, puro tu o criaste, tu insuflaste em mim, entendeu? Porque o termo aqui no verso 33 falando do sopro, do fôlego do Senhor, e o termo é Nishmat Adonai, tá bom? Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, fala do fôlego do homem e do fôlego do animal. Aqui o termo é ruach, que é uma outra palavra também mal interpretada, que no caso aqui é espírito, tá? Espírito.
normalmente traduzido ruach como espírito. Mas veja, em todo caso, quando o judaísmo, em geral, hoje, como eu já falei, muito em função da diáspora, da sua dispersão entre os povos, assimilou o conceito da imortalidade da alma, que a alma é imortal, que a alma volta para Deus, que a alma volta para Deus toda noite, que a alma quer subir para o mundo das almas. Quando o judaísmo assimilou isso, fica fora de contexto a palavra do profeta Ezequiel, por exemplo. Ezequiel capítulo 18 nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas a essência do contexto de hoje é: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nesse texto aqui, a alma que pecar é nefesh, nefesh, tá? Quando está falando do nefesh, de novo, né? Ana estava falando do nefesh, da alma amargurada. Davi, quando fala nas suas preces, ele fala de nefesh, do ser completo dele, tá? Neshama, de nishmat chai, do fôlego de vida. Então, nesse conceito, é o fôlego, não uma alma que desce do céu para o nosso meio, tá bom? Então tem outros versículos, vários outros versículos na Bíblia que podem nos mostrar a respeito disso, tá? Mas essencialmente é nefesh e neshama. Neshama, conceito ligado a nishmat chai, o fôlego de vida, o espírito. Nefesh, de nafshi, o meu espírito, ou minha alma, está falando de um ser completo, tá? Mas não, definitivamente a alma não é imortal, né? Ela não sai do corpo. O que sai do corpo é o fôlego de vida. É o fôlego de vida que Deus sopra e que gera, vamos dizer assim, a energia, né? Que acontece se a gente prender o nariz, prender a nossa respiração. A gente vai ficando vermelho até que morre sem ar. Então, sai-lhes o fôlego, tá? Não saiu uma alma, não existe a alma fora do corpo, não existe isso da alma voltar, nem tampouco voltar para atormentar os vivos de noite. Essas coisas não são conceitos genuinamente judaicos, de forma alguma estão dentro da Bíblia. E como é que eu faço então a oração? Bom, como eu falei, a oração está falando no conceito de neshama e não de nefesh. Neshama, de nishmat chai, de fôlego de vida. Então, se você vai lá na página 17, vamos usar o termo fôlego ao invés de alma. Deus meu, o fôlego que me deste puro, tu o criaste, tu o formaste, tu o insuflaste em mim. Tu o conservas em mim, e um dia o tomarás e restituir-me-ás na vida futura. O fôlego. Em todo o tempo em que o fôlego estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui o fôlego aos corpos mortos. Tá bom? Espero com isso ter ajudado você, espero trazer um pouco mais de luz para o entendimento da Torá e das preces judaicas, tá bom? Que isso traga a você esse discernimento, que você possa rezar visando sempre com um objetivo principal e único, se aproximar do Criador. Bem-aventurados aqueles que oram com o coração sincero, porque a esses Deus ouve, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente volta num próximo vídeo. Continue assistindo o nosso canal, que Deus possa fazer com que a sua alma, o seu ser completo, o seu nefesh possa se aproximar dele com toda a intensidade, com toda a kavaná, com toda a devoção. E assim nós possamos sentir de perto a presença do Criador. Um grande abraço, que Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Tchau.